Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência de hoje. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Você também pode assistir o programa no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e também pode participar lá do nosso perfil, se inscrever no nosso perfil no Instagram, Revista em Evidência. E olha aqui, poucas são as instituições tão respeitadas e referenciadas como a Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. Esses homens e mulheres que por muitas vezes colocam suas vidas em risco por desconhecidos, também são profissionais que possuem uma associação que os representa e atua como referência na hora de reivindicar e defender os seus direitos. Trata-se da OSOFBAN, que atualmente não poderia estar em melhores mãos, pois seu presidente é um especialista em referência na corporação e também em segurança pública. Para se ter uma ideia, ele já foi chefe de assessoria parlamentar do gabinete do comandante-geral da Brigada Militar, chefe da assessoria de segurança, Casa Civil da Presidência da República em 2018 e chefe da assessoria militar do gabinete do vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, isso em 2019. Após 30 anos de serviços prestados à Brigada Militar, foi para a reserva remunerada. Atualmente, além de assumir a da entidade, é diretor também da Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, FENEM. Com vocês, Marcelo Pinto Specht, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Presidente, muito obrigado, boa noite, obrigado pela participação, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cláudio, boa noite aos nossos telespectadores. Realmente é uma satisfação estar aqui hoje contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e dizer que a missão ela é árdua, Nós assumimos a presidência da nossa entidade, da nossa ASOF-BM, que é uma associação que engloba todos os oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, da carreira de nível superior dessas duas instituições, então do posto de capitão a coronel. Nós assumimos ASOF-BM, isso. E nós assumimos em novembro do ano passado a presidência, por uma questão de mudança de alguns nomes à nossa diretoria, e desde lá então nós estamos fazendo um trabalho full time. Já iniciamos a nossa presidência no meio de uma negociação salarial que se findou no mês passado, junto com o governo estadual. E como tu bem referendaste, nós também atuamos em Brasília, onde eu sou diretor da nossa FENEM, que é a Federação Nacional das Entidades dos Oficiais Militares, que engloba associações de oficiais de todos os estados da Federação e do Distrito Federal. Então, assim, tem bastante trabalho aí para a gente conversar um pouco contigo essa noite. Pois então, presidente, vou começar perguntando, qual foi o maior desafio quando assumiu a presidência que o senhor viu? Qual foi o maior desafio até nesse momento aí, desde que o senhor assumiu a presidência? Bom, eu assumi em novembro do ano passado, já no início de uma negociação salarial com o governo. Então eu, na verdade, eu assumi a presidência já durante um processo que já tinha se iniciado, em 2022, quando o então presidente Coronel Beck e o vice-presidente à época, o tenente Coronel Roger, já estavam em tratativas com o atual governo para que a gente tivesse uma reposição salarial. Então esse processo ele perdurou praticamente até o mês passado, quando foi protocolado na Assembleia e aprovado o PL 243, que concedeu um reajuste salarial para todos os órgãos da segurança pública. Então esses 8 meses que eu tive de presidência até o mês passado, então foi muito focado nesse trabalho e nessas tratativas da nossa tão almejada reposição salarial, que aí eu já vou
te antecipar alguns pontos, assim, não era o que nós esperávamos, né? Eu imagino. Não era o que nós esperávamos. E é importante ressaltar a reposição salarial, né? O pessoal muitas vezes... Não, na verdade foi um reajuste salarial. Porque aumento a gente já nem fala mais, né? Aumento seria a inflação mais um ganho. Nós não tivemos a reposição da inflação, nós tivemos um reajuste salarial de 12%, mas que vai ser pago 4% em janeiro do ano que vem, 4% em outubro do ano que vem e 4% somente em outubro de 2026. E aí sabe lá a inflação também, que até lá... Mas assim, nós temos também que ter a compreensão, e eu tenho, e tive durante todos a rodada de negociação que nós tivemos com o governo, de que o Estado realmente passa por uma situação ímpar. Mais do que nunca. Né? Nós tivemos aí uma catástrofe climática sem precedentes no país, na história do país, que realmente dizimou a nossa economia. Nós tivemos 80% dos municípios atingidos, nós tivemos mais de 100 bloqueios de rodovias federais e estaduais, sem falar na parte do comércio e da indústria. Sim. Então, nós temos essa compreensão e isso nós também levamos para a mesa de negociação, porque também temos que reconhecer que o governo, durante todo esse processo, manteve as portas abertas para que a gente seguisse numa tratativa salarial. E há o compromisso do governo, e não tem por que nós duvidarmos, né? Até porque a negociação salarial foi muito honesta, foi muito limpa, de que ano que vem, dependendo de como a nossa economia vai proceder, talvez nós consigamos aí uma recomposição da inflação em 2025 ou 2026 ou os 2 anos próximos aí do mandato do atual governo estadual, né? Perfeito. Vou aproveitar só antes de fazer a próxima pergunta, presidente, dar os parabéns aí para a Brigada Militar, que durante a enchente trabalhou, como sempre, aliás, da pandemia, a gente viu isso em qualquer época do país difícil, né, aqui do estado principalmente, mas que inclusive gente da corporação que teve as suas casas atingidas e estava lá. Isso aí eu fiz matéria, isso me emocionou bastante, viu? Cláudio, nós tivemos mais de 800 brigadianos e bombeiros militares diretamente atingidos. Sim. O que é diretamente atingidos? Ou eles e as famílias estavam desalojados ou, pior, desabrigados. Olha só, gente. E mesmo assim, Cláudio, ajudando, esses profissionais continuaram trabalhando, muitos virando noite, virando dias, principalmente naquelas 2 primeiras semanas em que o socorro foi mais de busca e resgate. Salvar as pessoas. Simplesmente a brigada e os bombeiros não pararam, foram 24 horas por dia, 7 dias por semana atuando, enquanto não tivesse sido resgatado todas as pessoas. Impressionante. Então, assim, isso é um reconhecimento que a gente tem que ter obrigatoriamente dessas pessoas que dão a vida pelo próximo, e não só isso. A forma com que foi realizado, a forma com que foi estruturado. Impressionante. Porque assim, não há como te explicar, não há como a gente dimensionar a estrutura que tu tem que ter no momento de calamidade pública em praticamente todo o Estado entra em falência. Sim. Eu não estou falando do Estado como ente, estou falando das estruturas do Estado física entra em falência, porque assim, a sede do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, a sede operacional ficou embaixo d'água. A gente passa ainda pela Zona Norte, está a marca da água ainda nas casas, na parede. Só para te ter uma ideia, as guarnições que estavam de serviço nos bombeiros no dia em que a água invadiu Porto Alegre, os carros, os veículos dos bombeiros que estavam de serviço ficaram todos embaixo d'água por mais de 1 mês. E esse pessoal seguiu trabalhando. Então, assim, é um orgulho fazer parte de uma instituição, tanto da Brigada Militar como do Corpo de Bombeiros Militar, que tem pessoas e profissionais dessa envergadura e desse quilate moral e profissional. Impressionante. Impressionante. Sabe, fica o registro aqui, olha, uma gratidão eterna para essa gente. Com certeza. Outra coisa, né, Cláudio? Por favor. Não vamos esquecer dos voluntários. Exatamente. Das pessoas que abriram mão do conforto da sua residência para virarem noite na beira do Guaíba, no frio, na chuva, ajudando a socorrer pessoas, os jipeiros, o pessoal com barco, pessoas que recolheram donativos, pessoas que fizeram comida para as guarnições de serviço. Porque assim, Cláudio, teve locais, por exemplo, no Vale do Taquari, que as cidades foram todas dizimadas. Então não tinha como nem fazer comida para as pessoas que estavam salvando. Perfeito. A Brigada e o Corpo de Bombeiros faziam um posto de comando nesse local, mas e alimento? E água? Da onde que chegava se as rodovias estavam interditadas? Então se utilizava a estrutura de helicópteros da Brigada, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, das pessoas que ofertaram seus
veículos próprios, no caso, helicóptero do Neymar, helicóptero do Luciano Hang. Aqui não estou fazendo patrocínio para nenhum, mas a gente precisa citar as pessoas que ajudaram. É fato. Então, assim, foi uma mega operação, numa mega estrutura que nunca tinha acontecido no país. Então, graças a Deus, hoje nós já estamos numa condição melhor dentro do Estado, mas ainda há muita coisa para fazer. Sim, é verdade. E a segurança pública, nesse momento, é fundamental para manter a preservação da ordem pública. A ordem pública. Perfeito. Porque depois, presidente, ainda teve a situação depois dos saques em quem abandonou as casas ali, que também foi fundamental. Quer dizer, não tem, gente, nós já tínhamos passado esse trabalho da Brigada Militar, de todas as forças de segurança pública, mas nós estamos falando da Brigada Militar, da pandemia, e vimos agora, eu acho que a maior aprovação. Com certeza. E esses homens e mulheres recebem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. A gente tem 5 minutos para terminar esse primeiro bloco aqui. A gente teve um aumento também de associados, o número de associados aí, retorno de outros. O que o senhor atribui, né? Aumentou o número de associados e teve ainda pessoal que voltou ainda, que retornou? Sim. Quando eu assumi a associação, eu procurei fazer uma interiorização da associação, isto é, e aí eu digo que é uma forma de atuar, porque eu sou diretor, eu faço parte da diretoria da Associação dos Oficiais desde 2014. E eu sempre enxerguei a necessidade de nós irmos até o sócio, principalmente os oficiais que estão mais longe de Porto Alegre, onde é a nossa sede. Então eu fiz uma interiorização por todos os comandos regionais da Brigada Militar, visitei todos os oficiais que estão na ativa, do coronel ao capitão, a gente ia lá, fazia uma palestra, mostrava o que nós estávamos realizando, quais eram os nossos objetivos, quais são as nossas metas, e isso eu acho que provocou assim um movimento de pertencimento por parte de vários oficiais que, por algum motivo, em algum momento tinham se desassociado. Então a gente conseguiu já capitanear mais de 200 oficiais que não eram sócios, retornando aí para a nossa entidade e cada vez mais transformando ela e deixando ela mais forte, que é o importante. O que eu digo sempre para os nossos sócios e para os nossos oficiais? A associação ela não é do presidente, a associação ela é dos sócios. Então, uma associação forte, com sócios, com uma envergadura que nós temos que ter política e financeira também, porque não se faz nada sem dinheiro. Eu tenho que muitas vezes ir numa reunião em Brasília, eu tenho que ir a outros estados, me reunir com presidentes de outras entidades, e tudo isso custa dinheiro. Então, nós conseguimos elevar também a arrecadação mensal que nós temos da entidade, e graças a Deus a gente também conseguiu assim reabrir algumas portas dentro do mundo político e dentro do mundo da estrutura do próprio governo do estado e federal, que eu acho que vai nos trazer aí bons frutos para o futuro. Logo aí na frente. Que assim já está trazendo, que assim seja. Vamos terminar nosso primeiro bloco, presidente, mas em seguidinha a gente segue falando mais sobre outros assuntos da nossa querida associação, tá bom? É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência. Seja muito bem-vindo se você se conectou agora. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Você pode nos acompanhar também, além aqui da Masper TV, no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil lá no Instagram. Hoje eu estou entrevistando aqui o presidente Marcelo Pinto Spesch, que é presidente da Azof BM, né, presidente? Seja muito bem-vindo mais uma vez. E, presidente, nesse segundo bloco vou abrir lhe perguntando sobre... O senhor faz parte da associação, sempre trabalhou em Brasília, e aqui pelas causas dos oficiais. Qual a diferença hoje, né? Aqui como trabalhou com as causas dos oficiais, agora hoje como presidente em Brasília. Qual é essa diferença aí, presidente? Perfeito. Em 2014, logo quando eu integrei a primeira diretoria, nós fizemos parte, o Coronel Frota era o presidente, o Roger era diretor e fazia parte política de Brasília, né? Quando eu entrei em 2014 na diretoria, o Coronel Frota me designou para substituir o Roger na função de política associativa em Brasília, né? Então, logo depois, em 2015, eu já integrei a diretoria da FENEM, e lá em Brasília, como as nossas legislações da nossa carreira
as normas gerais das polícias militares, do Corpo de Bombeiros Militar, são previstas na legislação federal, tudo acontece em Brasília, tudo acontece no Congresso Nacional, que se refere às nossas legislações estruturantes. Então eu fui para Brasília, lá eu trabalhei de 2014 a 2018, até o final de 2018, e trabalhava diretamente nas alterações legislativas que se apresentavam perante ao Congresso, seja proposta de emenda constitucional, PEC, seja projetos de lei ordinária, complementar. Participávamos de audiência pública, participávamos de comissões permanentes, comissões temáticas, e isso, posso dizer assim, Cláudio, me deu uma envergadura de trabalho, de política associativa muito grande, que me fez realmente me fortalecer e me amadurecer, então, como diretor. Então, lá especificamente em Brasília, o nosso trabalho é mais voltado a todos os militares estaduais do país, do soldado ao coronel. Porque uma legislação que seja alterada no Congresso, ela é alterada do soldado ao coronel, pegando toda a nossa vida institucional e funcional. Aqui no Rio Grande do Sul, não. A Associação dos Oficiais, ela trabalha unicamente, por questões estatutárias, obviamente, sim, com os direitos e deveres e prerrogativas dos oficiais da carreira de nível superior. Ou seja, aqueles militares que ingressaram com o requisito de bacharel em Direito, iniciaram a carreira no posto de capitão e, com as promoções major, tenente-coronel e coronel, chegam até o final da sua carreira ao posto de coronel. Então, basicamente, é essa a diferença do trabalho que a gente realizou e realiza, sim, em Brasília, com o que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu já complemento, já que tu me deu a oportunidade de falar. Vou dar 2 exemplos. Hoje já se anuncia pelo governo federal e pela imprensa que vai haver uma nova PEC da Previdência. Isso. Então, assim, isso já muito nos preocupa, porque nós trabalhamos muito em Brasília, eu posso te dizer, porque eu estava lá, sim, na PEC 103, 2019, que robusteceu e preservou, e não são direitos. Sim. Não são... sim. Não são... parece que tem coisas novas. Isso, tu ganhou coisa. Não, é a manutenção de um regime jurídico constitucional que é necessário para uma instituição militar, uma instituição de envergadura militar. Ou seja, investidura militar, desculpa, ou seja, integralidade, paridade, integralidade das pensionistas e outras especificidades da nossa profissão que nós temos que o servidor público civil não tem. Então, hoje já nos preocupa o anúncio que começa a surgir de uma alteração de regime jurídico por parte dos militares, aí não importa se é direcionado aos militares da União ou aos militares do Estado, dos Estados, Então, nós já começamos a trabalhar lá em Brasília, já tivemos várias reuniões lá com a nossa diretoria da FENEM, já conversamos com alguns deputados federais a respeito disso, porque não é um direito para nós, é um direito para a sociedade. Se a sociedade quer, se o constituinte originário decidiu em 88 que a Polícia Militar, os bombeiros militares são instituições de investidura militar, é porque a sociedade quis assim. Então, nós não podemos balizar essas questões a bel prazer do governo que está de plantão, no caso, no momento, presidindo ou o país ou o Estado, como ocorreu aqui. Aqui nós tivemos uma fissura no nosso regime jurídico, através de uma emenda constitucional de 2020, emenda constitucional 78 aqui no Estado, que dizimou o nosso regime jurídico. Aí eu vou falar o nosso sistema de proteção social. Nós aprovamos uma lei federal, nós lutamos por uma emenda constitucional federal, que alterou a Constituição, e aqui no Estado o governo entendeu que nós deveríamos estar com as mesmas regras dos servidores públicos civis e causou sérios danos no nosso regime jurídico, porque a gente está aí lutando nos tribunais superiores. Tá bom. Presidente Marcelo Pinto Specht, já comentando sobre isso, referente às negociações do governo do Estado, referente à reposição salarial e o projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa sobre a reestruturação das carreiras da área da segurança pública como um todo. E aí? Na verdade, o projeto de reestruturação das carreiras não foi direcionado à Secretaria de Segurança Pública. O Estado apresentou um projeto de lei alterando algumas carreiras do Estado, especialmente aquelas carreiras de nível técnico, de nível superior do Estado, e dentro desse projeto ele encaminhou um projeto de reposição salarial, de reajuste salarial para a segurança pública. Há alguns pontos que a gente tem que trabalhar ainda, e aí eu me permita citar a parte que nos atinge, que é o resgate de uma equivalência remuneratória que há
historicamente entre o capitão, que é o primeiro nível, o nível de entrada da carreira de nível superior da Brigada Militar e dos Bombeiros, com o delegado de primeira classe da Polícia Civil. Há um haver aí de 3,1% de uma lei que foi aprovada em 2020, em fevereiro de 2020, e naquele momento havia promessa por parte do governador, então, de que na próxima rodada de negociação salarial, esse em haver seria corrigido, o que não aconteceu nesta reposição salarial que foi aprovada mês passado na Assembleia. Mas é uma pauta que segue na mesa da entidade e que a gente não abre mão. É importante, né? Só para esclarecer, porque às vezes fica esse emaranhado também de informações, de fake news. Ali de narrativas. Sim. E aí o pessoal que está nos acompanhando ali, presidente, fica meio tonto ali, não sabe exatamente o que está acontecendo. Outra pauta também é a simetria dos capitães da BM, também do Corpo de Bombeiros, né? Como os delegados de primeira classe. E hoje, qual é a diferença? Como é que está essa negociação com o governo? Vamos complementar então o ponto anterior. Né? Em 2011, a Polícia Civil fez uma reestruturação remuneratória e instituiu o subsídio como forma de remuneração. A Brigada Militar, na época, o bombeiro não existia, fazia parte da Brigada. Na época, o governador que estava chefiando o Estado, ele entendeu por bem, naquele momento, não instituir o subsídio para a Brigada, porque na época a alegação é de que a repercussão financeira seria maior, em virtude do número de integrantes da Brigada. Então, essa é uma pauta que a gente lutou e que a gente brigou de 2012 até 2019, 2020. Tá? Quando o governo estadual aqui aprovou a emenda constitucional 78, que extinguiu os triênios, os quinquênios e os adicionais por tempo de serviço de todo funcionalismo público estadual, englobando os militares estaduais e os servidores públicos civis, nós nos reunimos à época com o governo e dissemos, olha, só há uma forma de corrigir essa distorção remuneratória, é a instituição do subsídio como forma remuneratória para todos os integrantes da Brigada Militar e os bombeiros, na época também já tinham sido criados. Essas duas instituições deveriam manter uma correlação remuneratória que sempre houve, dos oficiais com os delegados. Então, os 3 postos acima, coronel com delegado de 4ª, tenente-coronel com delegado de 3ª e o major com delegado de 2ª foram respeitados, estão sendo respeitados até agora. Mas a do capitão, que é o nosso nível de ingresso com o delegado de 1ª, há um haver aí, né, conforme eu disse anteriormente, de 3,1%, que... E aí, assim, Cláudio, não é a questão do valor. Sim, vamos lá, para deixar para o pessoal entender. Não é a questão do valor. Isso é importante a sociedade compreender. Eu não estou lutando aqui, claro que todo mundo quer ganhar mais. Sim, mas assim, há uma questão de respeito a duas instituições, ou melhor, a duas carreiras que possuem o mesmo requisito de ingresso, a mesma complexidade nas suas funções. Isso está previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal. Não sou eu que estou dizendo. Então, é uma obrigação moral do governo manter essas duas carreiras equiparadas. Não isonomia, eu não estou falando de isonomia, eu estou falando em equivalência remuneratória. É simples. Porque assim, é o mínimo que o Estado tem que ofertar aos seus agentes públicos que atuam na mesma faixa de gestão das suas entidades, das suas instituições, seja ela militar, seja ela civil. E é verdade. Então, isso aí é uma pauta aí que segue em aberto. Pois está em aberto ainda, está sendo negociado. Eu tenho conversado com o secretário de Segurança sobre esse assunto, inclusive eu tive uma reunião com ele há 2 semanas, tratei com ele sobre esse assunto, novamente referendei o assunto através de um ofício protocolado a ele e solicitei que ele, que é o nosso secretário titular da pasta ao qual nós fazemos parte como entidade, ele encaminhe esse processo aí dentro do governo. Para o governo do Estado? Claro, diretamente com o governador ou com o chefe da Casa Civil, secretário de Planejamento, secretário da Fazenda, mas essa correção tem que ser realizada. E tem que partir do governo do Executivo. Sim. Do Executivo. Aí vai para a Assembleia. É privativo do chefe do Poder Executivo. Mas o chefe do Poder Executivo, só para deixar claro. É ele que tem governador do Estado. Governador do Estado é que tem que... Então a gente faz um apelo aí para o governador cuidar com carinho aí dessa situação. Assim, isso aí também a gente precisa deixar claro. A forma com que a gente trata as questões com o governo é muito tranquila, é muito clara, muito respeitosa, mas tem coisas que a gente não pode abrir mão. Sim.
somos... Questão constituinte também, inclusive. Está na Constituição. Está na Constituição e é uma questão, assim, Cláudio, de respeito moral do governo, até porque o governador é o comandante em chefe da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, com as pessoas que estão diariamente trabalhando e se dedicando à sociedade. É uma coisa que para mim é muito simples, né? Que não teria uma grande repercussão financeira para o Estado e corrige uma injustiça. Que está aí desde 2019 na mesa, desde 2020, 17 de fevereiro de 2020. Fazemos então aqui mais um apelo aí, por favor, para tirar da gaveta ali, por favor, e olhar com carinho. Porque é verdade, gente, vamos ser sinceros, né? Agora mesmo, porque eu comentava com o presidente, passei ali por uma questão de uma ocorrência policial ali, uma pessoa morta ali, provavelmente um bandido, um delinquente. E na hora do aperto, a gente liga para a Brigada Militar. Aí não tem partido político, aí não tem, né, não tem nada. Na hora ali do assalto, da ocorrência, do pior que pode acontecer, infelizmente acontece, quem defende ali são as forças de segurança pública, entre elas a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros. A gente vê a questão dos incêndios, a gente viu a questão lá do incêndio da sede da segurança pública, onde dois bombeiros acabaram perdendo a vida. Um deles estava de folga. Sim. Um deles estava de folga, né? Então vamos referenciar sempre. Esses dias eu estava vendo aquele oficial que morreu em 90, também jovem da Brigada Militar, soldado, degolado. Cabo Valdeci. Eu estava lá, estava começando a minha carreira como jornalista, estava lá na esquina democrática, estava lá no dia, estava lá na hora que aconteceu aquilo. Então, gente, é pessoal que defende a gente aí, então vamos ter respeito, vamos ter carinho, né? E vamos pensar bem na hora de fazer crítica, vamos fazer críticas construtivas, mas acima de tudo com muito respeito mesmo, que a bandidagem é a última fronteira. Se a bandidagem passar pela polícia, passar pela Brigada Militar, aí não tem mais. Aí acabou, gente. Aí é terra de ninguém. Aí ninguém segura. Ninguém segura. Então vamos respeitar quem defende a gente. A gente vai para o intervalo em seguida, a gente está de volta nesse tempo só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Se você se conectou agora, seja muito bem-vindo. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Nos acompanhe também lá no nosso canal no YouTube e também, por favor, nos siga lá no nosso perfil no Instagram. Hoje a gente está falando sobre segurança pública, sobre Brigada Militar, sobre o Corpo de Bombeiros, né? Estamos falando com o presidente Marcelo. Presidente, vou já começar lhe perguntando, presidente, o senhor atuou em Brasília com informações técnicas para aprovação do sistema de proteção social dos militares estaduais na reforma da Previdência. Como é que foi essa batalha e o que representou, presidente? Bom, que bom tu trazer essa pergunta à baila, porque é minha área de atuação, né? A partir de 2016, quando o presidente Michel Temer protocolou no Congresso a PEC 287, 2016, e incluiu os militares estaduais de forma errônea dentro dessa PEC, nós começamos a trabalhar muito forte pela FENEM e pela ZOF, né? E nos especializamos muito nessa área de manutenção, primeiro, da preservação do regime que nós tínhamos naquele momento e depois um aperfeiçoamento do nosso sistema de proteção social. Para as pessoas que não compreendem muito bem isso, Cláudio, os agentes públicos estão divididos em dois gêneros, o servidor público civil e os militares. Os militares estão apartados dos servidores públicos civis desde a emenda constitucional 18 de 98. Então, nós possuímos regras constitucionais diversas do servidor público civil. A par disso, nós também temos um regime previdenciário especial, que não é mais regime previdenciário, é um sistema de proteção social. Por quê? Porque no entender do constituinte derivado, nós somos servidores da pátria. Nós atuamos em defesa da pátria e da sociedade. Então, nós não possuímos regime previdenciário, nós não contribuímos para um regime previdenciário, nós contribuímos para pensão. Isso é o que o constituinte derivado entendeu no espírito da lei quando a emenda constitucional 103 foi aprovada em 2019. Perfeito. Infelizmente,
Bom, vamos ao segundo ponto. Aí nós conseguimos aprovar a Lei 13.954, que regulamenta o sistema de proteção social dos militares estaduais. E nesses pontos aí nós temos a integralidade da remuneração, a paridade da remuneração do ativo com o inativo e a integralidade das pensões. Tudo isso foi respeitado, está sendo acolhido por todos os entes federados. Mas aqui no estado, infelizmente, somente no Rio Grande do Sul, o governo entendeu que a nossa alíquota de contribuição de, na época, 9,5%, e a partir do ano subsequente à aprovação da lei de 10,5%, que é o que as Forças Armadas contribuem e que todas as outras polícias militares e corpos de bombeiros contribuem, o Estado entendeu que nós não tínhamos esse direito e ingressou no STF com uma ação civil originária, número 3350, e obteve êxito no STF. O que o STF decidiu? Que normas gerais de inatividades e pensões não podem ingressar a miúde e atingir e definir qual alíquota de contribuição os militares estaduais devem possuir. Então, aqui no Estado, nós contribuímos com alíquotas progressivas de previdência, que pode chegar até 22% da nossa remuneração. Opa! De 14% a 22%, dependendo da faixa salarial com que você está sendo atingido no mês. Tá? Então, essa é uma das lutas, assim, que eu te digo, Cláudio, que mais nos atinge, que mais nos tira energia, mais nós temos força para defender. Para se concentrar. Porque assim, eu não estou defendendo a minha questão pessoal, eu não estou brigando por mim, eu estou brigando por todos os militares estaduais que 24 horas por dia estão arriscando a sua vida em prol da sociedade, 365 em prol de pessoas que eles não conhecem, mas eles doam a sua vida por isso. Eu estou lutando pelas famílias que é verdade, que perdem o seu ente. Nós falamos isso agora. De serviço. Ninguém fala nada, ninguém vai lá ver como é que ficou. Pois então, e aí filhos. Eu tenho uma viúva, eu tenho filhos de um policial militar ou de um bombeiro militar, e aí cito até os policiais civis e todos os órgãos de segurança pública que se arriscam diariamente e perdem a sua vida, muitas vezes, de serviço, e não possuem a estrutura ofertada pelo Estado para ter uma vida digna pós-morte. Então, assim, Cláudio, não é justo. Isso é um trabalho que a gente realiza há muitos anos em Brasília e é um dos motivos de eu permanecer também na diretoria da FENEM, é por essa luta do nosso sistema de proteção social, para ele se manter rígido, para ele não ser desestruturado aí numa futura emenda constitucional, conforme eu te relatei anteriormente. E o que eu posso te dizer é o seguinte: a nossa luta é pelo bem da sociedade, pelo bem comum, pela justiça social. E para isso, Cláudio, nós temos que ter condições de bem servir e bem proteger a sociedade. Se o policial militar, o bombeiro militar, ele for para a rua preocupado que se alguma coisa acontecer de errado com ele, uma fatalidade, a família dele vai estar desamparada, pode ter certeza que aí nós temos um problema, e um problema sério. E é isso que a gente procura minorar com o nosso trabalho associativo. E é de todo mundo. Não adianta dizer que não, mas isso não tem a ver comigo. E o objetivo principal, e eu digo isso para os oficiais, digo isso para os sócios, o objetivo principal de uma associação de classe, no nosso caso, porque nós não podemos nos sindicalizar, temos vedação constitucional, é a defesa da carreira e do seu regime jurídico. Porque se tu perder isso, tu perde a sustentação para te prestar um bom serviço para a sociedade. E aí quem perde é a sociedade, não nós. É verdade. Perdemos todos. É verdade. Bem falado, é verdade. Presidente, o senhor faz parte também da FENEM, Federação Nacional das Entidades Oficiais Militares Estaduais em Brasília, né? Qual é a sua atuação e a parte, a gente pode falar, né, que vem atuando agora? Seria uma... Continuamos atuando porque, assim, Cláudio, o governo federal já está se movimentando não só com relação à PEC da Previdência, está se movimentando também uma apresentação pelo Ministério da Justiça com uma PEC da Segurança Pública. E a gente não sabe até agora o texto. A gente não sabe qual é o objetivo do governo federal com essa PEC. A gente fica sabendo pela imprensa, nós ficamos sabendo por informações de alguns deputados amigos, de algumas pessoas dentro do governo, então isso nos aflige muito. Nós não queremos tirar a competência nem invadir a competência de ninguém. Mas queremos discutir também, né? Queremos discutir, queremos sentar à mesa e também não queremos ser atingidos, talvez, por uma situação que não seja boa para nós. Uma surpresa desagradável. Uma surpresa agradável. Então, esse é um trabalho que nós estamos realizando, né? Inclusive, quinta-feira,
Estou indo para Brasília também me reunir com alguns deputados lá já na quinta-feira e na sexta-feira para a gente também continuar trabalhando esse assunto que muito nos preocupa neste momento. Pois é, né? Para pelo menos ter transparência, né? Com certeza. O que está sendo feito. O que me surpreende é assim, Cláudio, vai ser apresentada uma PEC da Segurança Pública pelo Ministério da Justiça e até agora não se sabe exatamente as forças policiais estaduais não foram chamadas. Esse assunto foi discutido com quem? Entre o ministro da Justiça e os governadores do COSUD mês passado. Mas e os técnicos? E as pessoas especializadas no assunto não vão ser ouvidas? No dia a dia com isso. Pois é. Boa, só isso, não é pedir muito, Só isso. A gente só quer ser ouvido. Não é pedir muito. Bom, a gente tem 5 minutos ainda para terminar o programa, infelizmente passa rápido, presidente. Vou lhe perguntar então quais os planos aí para o futuro enquanto presidente da associação. A entidade tem 34 anos, é isso? 34 anos. A Associação dos Oficiais foi fundada em 1990, né? A partir da Constituição de 88, houve uma abertura da possibilidade da criação de associações, né? Por entidades, por profissões, por carreiras, e em 1990 um grupo de oficiais corajosos aqui, à época, né? Não vou citar nomes para não causar nenhuma injustiça de não citar todas as pessoas, mas um grupo de oficiais se reuniu, na época no Clube Farrapos, e fundou a Associação dos Oficiais da Brigada, à época. Muitos foram presos. Opa! Muitos foram presos à época na criação. Eu vejo que a Brigada, por exemplo, não faz greve também, né? Não, tem uma vedação constitucional. Na verdade, a ampliação da vedação de sindicalização e greve, de greve, ela foi ampliada também para as outras forças policiais. Não tem moleza. Não tem. Não, e às vezes... Eu nunca vi alguém numa entrevista, algum oficial reclamando de salário em entrevista, ou reclamando de equipamento, ou reclamando de governo. Também outra coisa, deixa eu falar aqui agora como civil jornalista, viu? Isso é outra coisa sensacional. Por isso que é importante a gente falar sobre os problemas, porque não adianta também, né, ficar só cobrando e não falar do outro lado do balcão lá, né? Não se tem nenhuma reclamação, não se ouve nada, se faz o trabalho e aí depois vai se conversar depois lá com o governador, né, presidente? Muitas vezes dizem assim, vocês são corporativistas. Como é que um oficial vai fazer um inquérito policial militar de uma ocorrência em que teve um brigadiano envolvido, por exemplo? Nós estamos abarcados pelo Código Penal, pelo Código Penal Militar, pelo Código de Processo Penal, pelo Código de Processo Penal Militar, pelos nossos regramentos administrativos disciplinares, pelo Código Civil e suas penalidades e pelas legislações especiais esparsas. Então, assim, é muito fácil as pessoas que não têm conhecimento da nossa rotina, do nosso dia a dia e dos processos que nós participamos e estamos inseridos, de que há corporativismo. Olha, eu gostaria muitas vezes de trocar o meu corporativismo pelo direito que outras carreiras possuem que nós não temos. Em especial, a vedação da sindicalização em greve. Porque como associação nós temos um limite legal previsto na Constituição e no Código Civil de atuação. Coisa que o sindicato não tem. Então, quando proporem desmilitarização, cuidem bem o que estão pedindo. Porque pode então ter segurança na rua aí. E aí eu quero ver. Eu repito lá como nós já falado antes, vai reclamar para quem daí, meu amigão? Perfeito. Muito bem. Bom, nosso tempo está quase se esgotando. 2 minutos a gente tem? 2 minutinhos? Bom, agora eu quero saber os planos do Marcelo daqui para frente, então. Bom, se é do Marcelo é rápido. Primeiro, continuar tendo saúde, né, Cláudio? Sem saúde a gente não faz nada, né? Continuar tendo condições, graças a Deus, de saúde, de poder cuidar dos filhos, de poder cuidar da mãe e de poder cuidar dos oficiais da Brigada e dos bombeiros. E aí eu posso incluir também todos os integrantes da Brigada Militar e dos bombeiros, em virtude da nossa atuação lá em Brasília, e dizer que fazendo isso, a gente está fazendo bem. Eu fui para a reserva em 2022, pensei em enveredar para o mundo da advocacia, mas quando surgiu essa missão de presidir a associação, eu posso te dizer que me tocou. Eu voltei a ter aquela energia do aspirante lá em 1995, quando eu me formei na academia, daquele sangue novo de voltar a trabalhar, de voltar a atuar. E a cada dia é uma coisa nova e tu precisa estar sempre estudando, as legislações mudam a cada dia. O pessoal que trabalha comigo sabe, é 220 na tomada, toda semana comprando um livro novo, lendo alguma coisa que mudou, pesquisando. Para presidir uma associação hoje, tu tem que estar muito atualizado,
tu tem que ter conhecimento Sim. das questões que envolvem a tua carreira e o teu dia a dia, porque o mundo da informação hoje ele é full time, muda a cada 20 minutos, tudo pode mudar. É verdade. Né? Mas te dizer assim que também é uma satisfação estar aqui, foi uma honra estar aqui contigo. Pena que estamos foi terminando, mas vamos ter outras oportunidades, com certeza. Foi um prazerzão. Estou à tua disposição da tua equipe. Obrigado pelo acolhimento que vocês tiveram comigo aí. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar novamente. Com Vai certeza. ser uma honra. Vai ser uma honra nossa também. Muito Presidente obrigado. Marcelo Pinto Specht, obrigado pela participação, viu? Eu que Tamo junto aí. Grande abraço para toda a associação e para toda a Brigada Militar e Corpo de Bombeiros também. Obrigado. Tá bom? Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Kieli. Dentro do processo eleitoral que se avizinha, nós estamos aí há pouco mais de 4 semanas do processo eleitoral, das eleições de 2024. Nós temos aí uma configuração que se alinha para o final do mandato dos atuais gestores e que efetivamente trata da necessidade de fechamento das contas de todos os prefeitos, independentemente da questão de natureza eleitoral, cuja definição será a partir de 6 de outubro para os mandatos dos prefeitos municipais a partir de 2025 a 2028. Então, apesar de toda a situação que envolve o processo eleitoral, nós temos aí uma série de medidas e restrições legais que estão sendo costumeiramente trabalhadas e, sobretudo, com a participação efetiva das áreas de assessoria jurídica dos municípios, para que os gestores municipais possam estar enquadrados na legislação eleitoral e evitar, inclusive, até mesmo a utilização da máquina pública. Nós estamos acompanhando um reduzido número de problemas dessa natureza. Isso evidencia também um amadurecimento dos gestores públicos e do processo eleitoral como um todo e da própria gestão pública, na medida em que, no passado recente, havia muitos problemas, inclusive de cassação de mandatos, de utilização da máquina pública, de procedimentos, principalmente contratações, né, de servidores ou de, eventualmente, de cargos de comissão, e que hoje nós não temos mais essa situação, justamente por conta do cumprimento efetivo da legislação eleitoral, que dá uma garantia para a administração e também para o próprio eleitor e o cidadão e a sociedade de utilização extremamente devida, né, dentro dos limites legais pela máquina pública. E agora nós começaremos a tratar, dentro desse período, até 31 de dezembro do presente exercício, o encerramento do mandato dos atuais gestores e, principalmente, o fechamento das contas, que vai certamente buscar equacionar uma série de problemas decorrentes, principalmente no período de calamidade e de emergência, onde os municípios tiveram uma incidência extremamente negativa em relação à geração de gasto público por conta do atendimento à população desatendida e principalmente naqueles municípios que são 95 que estão em calamidade. E nós temos mais de 340 que estão em estado de emergência. Então, é claro que isso impacta diretamente nos orçamentos, impacta diretamente no sistema de prestação de serviço, que aumenta a demanda e, por consequência, a geração da despesa também é fortemente impactada. Isso tudo dentro de um contexto de calamidade e de emergência. Nós temos vedações legais, mas também a autorização da legislação fiscal, principalmente ali na previsão da Constituição, em seu artigo 165, que estabelece ali os procedimentos que os municípios devem adotar no fechamento das contas. E, claro, com as exceções eventualmente estabelecidas ali pela legislação nos casos de emergência e calamidade. Então, é uma matéria que vai ser trabalhada a partir agora da conclusão do processo eleitoral e nós vamos acompanhar, inclusive, os gestores municipais nesse trabalho para evitar que haja, eventualmente, fechamento das contas com algum tipo de problema, com déficit orçamentário que pode ocorrer, mas que estão
de acordo, né, com a própria legislação, autorizados nesse período até 31 de dezembro, enquanto vale o decreto, inclusive federal, de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Sul. Grande abraço. Nós vamos ficando por aqui, tenho certeza que você gostou também. Você pode acompanhar o programa completo nas nossas redes sociais, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima.